Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos como realizar a geolocalização, a configuração do norte e também dos espaços de análise. Essas informações são utilizadas tanto na configuração do cálculo de carga térmica de ar-condicionado, como também são utilizadas nas análises de sustentabilidade, como por exemplo as da Green Building, dentre outros. Caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço para que clique no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo e compartilhando esse vídeo. Tanto o comentário, quanto a curtida, quanto o compartilhamento, é que eu saiba que semanalmente eu devo estar trazendo mais conteúdo com um tema semelhante, um conteúdo como este para você. Então, vamos lá! Estou com o Revit 2020 aqui aberto e aqui já iniciei um novo projeto aqui com base no modelo mecânico. Esse modelo mecânico é um template que vem instalado no seu computador. Se você procurar, é esse Mechanical Default, né, seguido da língua que você está utilizando, por exemplo, para PTB no meu caso, de português do Brasil. E dei OK, aqui eu vou cancelar que já estou com ele aberto. E na sequência já fui aqui configurar no gerenciar as informações do projeto. O N de Project Units, e aqui eu já deixei em métodos. Poderia ser a unidade que é mais usual e que você esteja mais acostumado, mais habituado a estar trabalhando. Aqui eu dei OK, e na sequência recomendo que entre em alguma elevação. Entrando aqui numa elevação, eu vou trazer a base aqui no inserir vínculo do Revit. Ao inserir o vínculo do Revit, basta trazer onde o arquivo esteja salvo, né, claro. Basta selecionar o arquivo que você deseja estar vinculando, né, eu já estou com ele aqui selecionado, e verificar se está automático da origem para a origem interna. Então eu vou aqui abrir, e tão logo o arquivo for inserido aqui para dentro do Revit, dá para ver os nossos níveis de trabalho, né? Dá para ver aqui os níveis, né, do vínculo que a gente está trazendo. Primeira coisa, clicar na base, e com a base selecionada, trave ela, né, para ela não sair do lugar. É o alfinetinho, é o equivalente à fita crepe nas pontinhas da base colocada sobre uma prancheta. Aqui eu estou fixando então essa base, daí estando com ela fixada, na sequência estou entrando aqui no editar tipo, vou ligar a delimitação de ambiente dessa base, para que ela não saia do lugar sem querer, e também para que a delimitação de ambientes, né, de parede, de piso, de forro, de telhado, de pilar, de viga e assim por diante, essas delimitações que vedam um determinado ambiente sejam validadas aqui dentro desse projeto, por mais que tenham sido feitas em um outro lugar. Daí aqui OK, já está fixado, já está com a delimitação de ambiente. Se tivesse outra base, eu realizaria o mesmo processo também. Fixaria a base com o alfinetinho e dentro do editar tipo também ligaria a delimitação de ambiente. Agora, na sequência, esse meu nível, eu vou estar puxando um pouquinho mais para fora, né? Tem aqui essa bolinha não preenchida, parece uma argolinha de puxar. Puxei mais para fora. Eu puxei esse nível mais para fora, e aqui eu vou tanto estar renomeando o nível, como também estar configurando o prefixo, porque quando ele coincide aqui um sobre o outro, a leitura fica difícil. E se a gente tivesse ele configurado exatamente com a mesma fonte e até mesmo a mesma simbologia de bolinha ali, de marcação de nível, ficaria mais difícil ainda de estar enxergando. Só por isso, né, geralmente projetos complementares à arquitetura, geralmente o pessoal sempre acaba colocando um prefixo. Então aqui eu já vou coincidir, já vou colocar um prefixo de ar-condicionado, né, por exemplo, aqui eu vou colocar HVAC, né, tracinho. Esse HVAC é uma sigla de Heating, Venting and Air Conditioning, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. E aqui estou armazenando esse prefixo no meu Ctrl+C, porque eu vou usar ele aqui no térreo. E também vou estar utilizando aqui em cima no PAV1. PAV1 já vou coincidir aqui para 3 metros e beleza. Os outros níveis eu vou estar copiando, monitorando aqueles que me interessam para a execução do ar-condicionado, né? Por exemplo, piscina. Piscina interessa só para o deslocamento de parede da piscina, né? Talvez para arquitetura, talvez para estrutura, para ar-condicionado que não vai mandar ar-condicionado para a piscina, né? Não precisaria. Pavimento 2 eu vou querer monitorar, né? Trazer para dentro do projeto uma cópia automaticamente monitorada, a gente vai ver já já. A cobertura
é interessante para a gente ter uma referência para se precisar colocar equipamento, a gente pode ter aqui o nível da cobertura. Platibanda interessa mais a arquitetura. E barrilete interessaria mais, talvez, até mesmo para hidráulica, mas não necessariamente para ar-condicionado. Então, o copiar monitorar, ele trava uma espécie de monitoramento em tempo real com relação a um outro determinado arquivo, de tal forma que se houver uma modificação de projeto, a gente recebe um alerta de revisão de coordenação e dessa forma a gente consegue estar movendo o nosso projeto para ser coincidido com o arquivo que está sendo monitorado, ou até mesmo tomar umas outras ações, né, como rejeitar essa modificação e até mesmo adiar, né, para a gente conversar com a pessoa. Aqui então a gente vai estar copiando, monitorando, né? Vou aqui na colaborar, coordenar, copiar, monitorar. Vou selecionar o vínculo. Qual vínculo? Este daqui, né? Passei o cursor, daí tô vendo que este é o vínculo, vou clicar nele. Cliquei nele, já entro aqui nas ferramentas do copiar, monitorar. Aqui nessas ferramentas ativas, eu vou primeiro travar, parear o monitoramento daqueles níveis que tem uma vista respectiva aqui no navegador. Então, vou monitorar o meu térreo com o térreo da arquitetura. Daí ele já aparece aqui o símbolo do monitoramento exatamente no meio do meu nível. E na sequência eu vou também travar o monitorar já está ativo, não precisa clicar de novo. Daí eu vou já clicar no meu pavimento 1 com o pavimento 1 da arquitetura, que também já trava aqui o monitoramento. Daí na sequência eu vou aqui no opções, e aqui no opções em cima do botão OK, vou adicionar prefixo ao nome do nível, vou dar um Ctrl V aqui do meu prefixo. Ok? É o prefixo que o pessoal convencionou no escritório que todo mundo vai estar utilizando esse daí. Esse vai ser o melhor para você trabalhar. Daí, ok. Daí, na sequência, eu vou copiar múltiplo desses níveis que eu preciso ter aqui dentro do projeto. Vou dar o botãozinho concluir de cópias múltiplas. Daí, o Revit já vai estar criando uma cópia automaticamente monitorada desses níveis aqui para mim também. E daí eu estou com eles selecionados, então vou dar um clique aqui no vazio para dar o check verde, o concluir ali da ribbon. Após concluir, eu vou puxar esses níveis um pouquinho mais para fora aqui, né? Daí ele já trava esse alinhamento trancado com esses meus outros níveis que já estão dentro do meu projeto. E dá até mais para puxar mais para fora se de repente o texto, né, aqui tiver encavalado. Agora, esses que eu criei com a cópia automaticamente monitorada, por ser cópia, não ter sido feito com a ferramenta LL de Level para criar o nível, ele não tem vista respectiva. Então, essa marcação do nível, a bolinha, o olhinho do nível está preto, porque a gente não tem vista respectiva no navegador. Aqui eu posso dar 2 cliques para entrar nessa vista respectiva, né, aqui do térreo. Agora, nesse outro aqui, se eu pegasse e desse 2 cliques, eu não conseguiria entrar em uma vista que, porventura, aqui ainda não exista no navegador. Para pedir para ver essa vista, aqui na aba Vista, eu posso pedir para ver uma vista de planta, aqui de planta de piso, dessas vistas que eu também preciso, né, do pavimento 2 e também da cobertura. Daí, na sequência, eu vou dar OK. Estou criando esses níveis. O Revit abre o último da sequência aqui aberto na minha área de trabalho. Estou vendo ele aqui, fechar. E tá aqui agora. Eu posso dar 2 cliques para entrar, por exemplo, na vista respectiva que foi criada ali no navegador. Outra coisa, eu poderia renomear a minha vista para ficar mais fácil de eu olhar aqui e trabalhar de uma forma mais tranquila. É que o mecânica, eu por enquanto sei que é o térreo. O 2 mecânica, por enquanto eu sei que é o pavimento 1, mas corre risco depois de eu confundir, vai que depois eu acho que o 2 mecânica é o segundo andar, né? Por exemplo, o pavimento 2. Vou pegar este 1 mecânica, cliquei nele, vou dar F2 teclado renomear e também vou organizar que esse aqui é o do térreo, né? Coloquei o prefixo, eu vou falar que esse aqui é o ar-condicionado do térreo. E esse aqui vou dar F2 e vou dar aqui Ctrl V, que esse aqui é o do pavimento 1. Né? Vou terminar de digitar aqui do pavimento 1. Ok. Uma outra coisa, repara que o navegador de projeto, ele está aqui organizado em ordem alfabética. Né? Primeiro cobertura, depois vai para o pavimento 1, depois para o pavimento 2, vai para o térreo, volta para o térreo. Então, essa situação, né, que é organizada por ordem 1, 2, 3, 4, depois ABCD, seria porque aqui a organização das vistas está seguindo uma determinada ordem que, no entanto, esse critério a gente pode estar mudando se necessário. E aqui eu queria deixar
ou de forma crescente, térreo, pavimento 1, pavimento 2, cobertura, ou até mesmo de forma decrescente, cobertura, pav 2, pav 1. Então aqui eu vou dar botão direito no Vistas Disciplinas, vou mexer na organização do navegador. E aqui na organização do navegador, com disciplina selecionada, eu vou editar. E editando ela, aqui no Agrupar Classificar, principalmente aqui embaixo, perto do botão OK, vou mudar aqui para ser para nível associado ao invés de nome da vista. Nome da vista vai fazer a ordem alfabética. O nível associado, ele faz o nível, né, o nível associado àquela vista, nossos planos de trabalho, e dessa forma ele estaria classificado com esse critério. Aqui em cima, no agrupar por, ele já está aqui organizado primeiro por pastinha de disciplina, né, hidráulica, mecânica, por exemplo, subdisciplina, né, por exemplo, subdisciplina aqui a VAC ou hidráulica, água fria, esgoto, né, por exemplo, e depois por família e tipo, a pasta de família e tipo também está organizada por família e também por tipo. Então vou dar OK aqui, OK, e dessa forma dando OK, OK, aqui o nível já está organizado de forma crescente, poderia também, se você quisesse, ali, né, marcar ao invés de crescente, marcar o decrescente. Se é a primeira vez que a gente está vendo este projeto, valeria a pena a gente entrar na vista 3D. E aqui na vista 3D, oh meu Deus, esses níveis, tem gente que gosta de ver nível na vista 3D. Particularmente, eu acho que atrapalha até tanto a visibilidade quanto também a seleção. Então, eu seleciono um desses níveis, que eu estou vendo aqui na vista 3D, e com ele selecionado, eu digito VH, V de vários elementos de uma categoria H de height, que é a mesma coisa que dar botão direito do mouse em cima dele selecionado e pedir para ocultar na vista esta categoria, né? Hide in View Category. Esconder na vista essa categoria. Comando VH, que daí dessa forma atrapalha menos. Eu posso pedir SD de Shaded, para pedir aqui embaixo sombreado, mesma coisa, em que eu vejo aqui esses elementos sombreados, esses que demandam uma instalação MAP, né, uma instalação de MEP, de mecânica, de elétrica, de plumbing, né, de fazer hidráulica. Aqui eu vejo que não foi posicionado nenhum elemento de ar-condicionado, né? Tô vendo aqui na vista 3D. Posso deixar no grau de detalhamento alto, né? Para ao invés de ver aqui no baixo, né? Que eu veria de um determinado jeito, ou no médio, né? Que às vezes aparece um ou outro mais detalhe, ou deixar até mesmo no alto, que daí dessa forma a gente vê pela geometria, pela dimensão. Aqui eu não tô vendo nada, né, de ar-condicionado aqui nesse projeto. Isso quer dizer que se tivesse peça, né, onde fica ali a condensadora, a evaporadora, um equipamento central, algum outro de distribuição, eu copiaria e monitoraria essa peça também para eu ter o aviso de revisão de coordenação com relação a essa peça de origem ou essa peça terminal. Como aqui eu não tenho, né, só tenho aqui outros de outras disciplinas, né, tô vendo luminária, tô vendo aqui coisinhas da parte de hidráulica também. Então, nesse caso, eu não vou monitorar essas outras que, de repente, para a disciplina que eu estou trabalhando, por enquanto não me interesse, né? Eu vou estar preferindo aqui monitorar só aquilo que tem impacto no projeto que eu estou desenvolvendo. No caso, os níveis, né, de trabalho, né, que são importantes, são elementos de dados, como também se eu tivesse eixo também eu monitoraria. E as peças que demandam uma instalação também eu monitoraria. O eixo nesse projeto ainda não chegou a ser desenvolvido o projeto estrutural. Então eu reparo aqui em planta que por enquanto não tem eixo estrutural. Da mesma forma, se eu tivesse uma parede importante, uma parede de prumado, essa parede também eu monitoraria, mas todas as paredes não seria necessário. A gente tranca para o monitoramento daquilo que é importante no nosso projeto. Eu, entrando aqui na vista 3D, vejo, né, que aqui a gente tem esse projeto de arquitetura, então, sem os equipamentos, e eu posso estar, de acordo com a vista que eu estou vendo aqui, tá passando a visibilidade para outra determinada disciplina. Então, por exemplo, né, eu estou vendo aqui numa disciplina de mecânica essa vista 3D, Agora, se eu pegar e emprestar essa vista, por exemplo, para arquitetura ou para coordenação, repara que ele dá um colorido forte para todas as disciplinas, né? Daí eu vejo aqui todas as disciplinas com igual peso. Essa mesma ocorrência a gente observa quando colocar aqui para a disciplina de coordenação. Na coordenação, repara aqui também, todas as disciplinas com igual peso de categoria. Se eu pegar e passar para estrutural, repara que na estrutural, aquilo que era mero elemento de arquitetura,
né, que não tem nada que interfira com relação à estrutura, ele some. As esquadrias, as portas e as janelas, aqui no caso, repara que elas ficam à vista porque, dependendo do caso, elas demandam uma instalação de estrutura, né? Por exemplo, talvez na questão de a gente ter aqui a verga e contra-verga. Da mesma forma que na frontal, né, a gente vê essa parede cortina também, né, que os painéis de vidro, eles têm aqui uma demanda, né, na parte estrutural. Agora, se eu pegar e passar aqui para mecânica, por exemplo, ou para hidráulica, por exemplo, para elétrica, essas categorias MAP, elas dão mais maicida tanto na arquitetura quanto na estrutura, fica nesse meio tom, meio cinza, e dessa forma a gente vê em evidência a instalação, as peças e as ligações dessas instalações MAP. Isso porque a instalação MAP que a gente estiver desenvolvendo não pode estar colidindo, batendo com a instalação MAP vizinha, né? Então, dessa forma, se a gente deixar em qualquer uma daqui da mecânica, da elétrica, da hidráulica, dessa forma a gente estaria vendo a instalação dessa disciplina e também da instalação de disciplina vizinha. E se eu passar aqui para a coordenação, a gente vê aqui, então, todas as disciplinas hidráulica, elétrica, a mecânica, a estrutura, a arquitetura com igual peso. Tanto na coordenação isso ocorre, quanto também na arquitetura. Agora, eu posso emprestar então para a coordenação, para a arquitetura, para estudar aqui o projeto na vista 3D. Eu posso pedir a caixa de corte também, né, para ver como é que é o projeto ali dentro, né, pela primeira vez. Se eu tiquei a caixa de corte, opa, né, não estou vendo aqui na vista 3D, desconfie, eu acho que está escondido, né? Então, se você acha que está escondido, pode pedir aqui embaixo a lampadinha de mostrar os elementos que estão ocultos nessa vista. O comando dela é RH não de recursos humanos, mas de Review Hidden. A gente consegue ver aqui no Review Hidden, com a lampadinha aqui acesa, que essa caixa de corte está escondida, mas eu posso desocultar aqui a categoria, né, VUD, dar Unhide em vários elementos dessa categoria, e aqui eu vou sair do modo da lampadinha, né, comando RH de Review Hidden, que liga e também desliga aqui a lampadinha. Daí eu vou estar saindo então desse modo, e aqui eu posso pegar essa caixa de corte e avançar aqui para dentro, né, do modelo, né, para ver como é que ele é aqui dentro, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui a caixa de escada, estou vendo aqui, provavelmente estou cortando aqui na parte do elevador, né? Estou vendo aqui a arquitetura aqui do quartinho, né? Tem aqui a caixa de escada, tem aqui provavelmente o barrilete, isso aqui deve ser o degrauzinho, né, da casa de máquinas desse elevador, e aqui então tem o telhado. Então a gente vendo aqui a questão, né, desse projeto, tem o forro nesse projeto, que aqui no quartinho ele é um pouquinho mais estreitinho, e aqui na cozinha ele tem aqui nessa região um espacinho maior. Aqui nessa área, eu imagino que aqui na escada não tem forro, né? No elevador também não, mas na área comum também tem esse forro mais estreitinho. Eu vou comentar uma coisa, vale a pena a gente parar para pensar. Eu estudando aqui como é que está ocorrendo o projeto, assim como a gente tinha níveis que interessa principalmente a arquitetura, também na parte do ar-condicionado a gente tem níveis que interessam um pouquinho mais a parte de ar-condicionado. Porque se eu tivesse aqui um sol brilhando bem aqui em cima, né, por exemplo, eu vou desenhar um solzinho aqui, e ele brilhando aqui, incidindo aqui, o sol brilhando aqui sobre a edificação, o que acontece é que a gente tem este telhado, tem o espacinho do forro também, e somente depois a gente teria aqui o espaço que uma pessoa estaria usando. Tô comentando isso porque esse espacinho aqui do telhado, esse espacinho aqui do forro, esse espaço perdido, ele serve como se fosse um bloqueio térmico, né? É diferente de se, por exemplo, tivesse laje, não tivesse forro, não tivesse telhado e esse sol brilhando já tivesse incendindo naquele espaço. Então, esse espaço, para a gente marcar esse espaço sem uso, sem ocupação, né? Nenhuma pessoa fazendo nenhuma atividade aqui, para a gente marcar ele, a gente teria uns níveis que acontecem somente dentro do ar-condicionado. Esse espacinho que fica entre o forro de gesso e essa laje de forro, por exemplo, é o espacinho entre forros, o nome popular dele é o entre forros, que fica entre forro de gesso e a laje de forrar, né, a laje de forro, que não tem, é aquela laje que não tem uso, né, não tem ninguém fazendo uso em cima dela. Então, esse lugar ele se chama entre forros, ou então o nome técnico dele seria pleno, né, também é conhecido como pleno.
Então, aqui seria interessante a gente estar marcando o pleno de cada um desses andares que a gente vai ter o uso, né? Por exemplo, aqui desse pavimento, o pleno, então, a gente poderia estar marcando aqui, tanto do térreo como do pavimento 1, como também o pleno do pavimento 2, pleno ou também conhecido como entre forros. Aqui, então, vamos lá. Eu vou estar desmarcando aqui a caixa de corte, né, ESC, só de esticar aqui a caixa de corte que o modelo volta a ficar inteiro. Outra coisa que é interessante, né, de a gente observar é que ao eu pegar e mandar essa vista aqui para uma determinada disciplina, ele anda também de lugar aqui no navegador de projeto. Então, se eu passei aqui para coordenação a minha vista, então depois é bom devolver para não virar bagunça no navegador. Devolver aqui para mecânica nesse meu caso. Ele volta a mostrar a representação gráfica da mecânica e agora que eu já chequei, né, terminei de checar o projeto, inclusive a minha vista 3D voltou aqui, né, para mecânica, VAC, né, daí tá aqui. Aqui então eu vou estar entrando numa elevação e já vou estar criando os meus níveis de pleno, né, que eu estava comentando, que era o do térreo, do pavimento 1 e do pavimento 2 também. E aqui só eu vou medir, né, talvez seja bom medir no corte, inclusive. Inclusive, acho que eu vou passar o corte aqui que eu tô vendo peça hidrossanitária, né, tô vendo banheiro, que às vezes tem variação no forro, na alturinha do forro, quando acontece aqui no banheiro. Então, vou passar corte. Corte à vista, tá na aba vista, mas está lá em cima na mesma linha do R maiúsculo de Revit também. E vou desenhar um corte aqui. Vou inverter para o corte enxergar para esse lado. Vou deixar ele um pouquinho mais rasinho e clicar uma vez no vazio e dar 2 cliques para entrar aqui dentro do corte. Entrei aqui no corte e eu consigo observar que eu tenho uma alturinha de forro aqui, que é esta, né? Vou até medir com a telinha amarela. Daqui do nível até em direção para cá, em cima do forro, eu tenho aproximadamente 2,45. E daqui do nível até essa parte mais alta aqui do forro, eu tenho 2,75 neste projeto. Então, aqui nesse projeto, a 2,80, eu ficaria com a altura do nível do entre forros mais alto que o meu forro mais alto, né? Que estaria aqui a 2,75, né? Se eu passar aqui um nível a 2,80, então automaticamente já estou mais alto, num nível mais alto que o meu forro mais alto. Eu entrei aqui no corte para saber em que altura eu vou estar passando esse pleno. É claro, né? Dependendo do projeto, a gente teria o pleno entre forro numa altura diferente. Eu vou estar selecionando então aqui o térreo, o meu nível. Aliás, aqui eu podia casar ele mais para cá e depois puxar mais para fora aqui. Mas eu vou selecionar então meu térreo, meu pavimento 1, meu pavimento 2. Selecionei eles, já sei aonde que eles deveriam estar neste projeto. Vou copiar daqui para cima a 2,80, vou dar Enter. E dessa forma, o Revit já criou automaticamente esses nomes, mas eu posso consertar. Eu posso, se estiver encavalando o texto, clicar nesse símbolo de zigue-zague, né? Vou deslocar um pouquinho mais para baixo. E aqui é o meu pleno do térreo. Aqui vai ser, então, o meu pleno do pavimento 1. E aqui o pleno do pavimento 2. Podia pegar e trazer mais aqui. Vamos lá. Que daí dessa forma acho que ficou um pouquinho mais fácil de ler. A outra coisa que interfere é a escala, né? Podia ser 1 para 50, né, por exemplo. Podia ser também 1 para 75, que tem aqui no personalizado. A gente pode pedir personalizado aqui. E ok. Daí beleza, dessa forma fica um pouquinho mais fácil, né, de a gente enxergar aqui aquilo que tá nesses campos. Agora, eu fiz com cópia. Se eu fiz com cópia aqui, a bolinha do nível ficou preto, mas a gente pode pedir para ver a vista respectiva, né, que seria aqui na aba vista. Eu posso pedir para ver as vistas de planta de piso, né, desses níveis aqui. Daí eu vou dar OK. Que daí o Revit já me cria aqui o pleno do térreo, o pleno do pavimento 1 e o pleno do pavimento 2. Eu vou estar salvando esse projeto. Primeiro save, o Revit faz salvar como. Eu vou salvar aqui como Studios o ar-condicionado dele.
Daí eu dei o nome, vou salvar. É o primeiro save aqui em opções, a gente pode inclusive ver a quantidade máxima de backup. Não tá bom, né? Se você tem um computador que é um pouquinho problemático, muito 3, mas se algum dia aqui tiver 20, 20 é muito, 20 é demais. Né? Aqui eu vou deixar um só backup, vou aqui salvar. Daí aqui eu vou dar um OK, que aqui dessa forma a gente meio que preparou este projeto, inclusive salvamos. E voltei aqui no corte só para comentar com relação ali à tal da revisão de coordenação com relação aos níveis. Eu vou fechar aqui o excesso de vista aqui em cima, né, fechar vistas inativas, mas aqui eu estou com esse arquivo de arquitetura e se eu abrir ele, ele vai descarregar aqui dentro do arquivo aqui que eu estou mexendo. Eu vou fazer isso de propósito, só para parar para pensar, né? Se eu perder o vínculo, né, ele descarregar, como é que a gente pega e revincula, né? Dá reload, né? Dá esse recarregar. E também com relação a se eu tivesse uma revisão de projeto em que isso que eu estava pareando monitorar, seja nível, seja eixo, seja peça, seja equipamento central de origem, né? O que que aconteceria com relação a esses alertas. Então eu vou aqui abrir esse arquivo, aqui no Ctrl de Open. Vou aqui abrir o arquivo de arquitetura dele. Quando eu faço isso, o Revit me avisa de que esse arquivo está vinculado em um ou mais documentos abertos e a abertura na seção atual irá descarregar ele. Daí ele pergunta, deseja continuar? É que eu estou com ele aqui aberto. Eu vou abrir ele e, por motivo de segurança, o Revit pega e descarrega temporariamente ele aqui dessa visibilidade dessa vista ativa. Daí ele pergunta, quer continuar? Eu vou dizer que sim. E não contente, Revit pergunta mais uma vez. Daí ele avisa, né, que quando você fizer isso, não dá para dar undo, não dá para desfazer, não dá para dar Ctrl Z depois de você descarregar um vínculo. E no máximo você pode estar carregando com o botão de recarregar do gerenciar vínculos. Ele pergunta mais uma vez, tem certeza? Deseja continuar? Daí eu vou, OK, né, quero descarregar sim, só para causar aqui, para a gente parar para pensar com relação ali à revisão de coordenação, né, esse alerta que pode estar ocorrendo. Daí aqui eu vou entrar aqui numa vista de elevação, né, uma vista qualquer de elevação, em que eu vou bagunçar aqui um pouquinho os níveis, né, por exemplo, o térreo, eu vou baixar ele, baixar, por exemplo, menos 10 centímetros, deixa a Revit processar aqui, deu probleminha na escada, inclusive, ao fazer isso, e vou bagunçar aqui, mexer aqui na cobertura, daí na sequência, vamos supor que aqui a cobertura teve que ser um pouquinho mais alta, talvez pela questão do elevador, e eu vou subir ele aqui, por exemplo, a 9,20. Novamente, né, deu aviso com relação aqui à escada, porque a escada aí é de nível a nível certinho, né, na caixa de escada, aqui eu baguncei o nível. Aqui eu só estou causando uma revisão, né, aqui no menu arquivo vou salvar como projeto, e vou salvar aqui como revisão. Aqui vai ser a revisão, né? Geralmente o pessoal coloca R01, né, por exemplo, revisão 02, vou chamar você de revisão, daí aqui eu vou salvar. Revit terminou de salvar, eu vou fechar o excesso de vista ativa e vou fechar esse projeto. Aqui que descarregou, vou inclusive já direto recarregar para a revisão que eu salvei. Então vou aqui no gerenciar vínculos e aqui eu causei a alteração, mas parar para pensar que muitas vezes no escritório essa alteração já vem causada, né? Às vezes o pessoal até descreve, né, por e-mail para você o que ocorreu de alteração. E, no entanto, mesmo que a gente não soubesse, daria para, ao pegar e recarregar daquela revisão, eu vou selecionar aqui a minha revisão, vou abrir. Nesse caso, deixa o Revit aqui carregar. E repara que, nesse caso, o Revit me avisa que a instância do vínculo precisa de revisão de coordenação. Vou dar OK, né? Vou dar OK. E aqui foi recarregado, né, o meu projeto, em que teve aquela pequena alteração, né, que eu causei aqui, e a pequena alteração que eu causei aqui com relação ao nível da cobertura também. Aqui a gente sabe a história, mas dependendo do caso, se eu não percebesse a tempo, eu não conseguiria realizar possivelmente essa alteração a tempo. Agora, isso que a instância aqui desse vínculo, né, precisa de revisão de coordenação, então eu posso, passeando o cursor aqui para perto do vínculo, eu posso selecionar ele, e com ele selecionado eu posso fazer a revisão de coordenação. A revisão de coordenação me conta a história do que aconteceu, mesmo que ninguém me falasse nada, então eu saberia o que ocorreu, e aqui então eu poderia pegar e tomar uma ação. Inclusive, repara que ao clicar o Revit me acende, né, este daqui ou este daqui. Se eu pegar e abrir, inclusive, ele me mostra esse com relação a esse. Ou então ele me mostra aqui esse nível, aqui que acendeu,
com relação a este nível aqui que acendeu. Eu posso tomar a ação de adiar a tomada de ação, né? Conversar primeiro, tomar ação depois. Eu posso rejeitar que isso daí não pode ocorrer de jeito nenhum. Eu posso aceitar que é diferente, né? Às vezes, por exemplo, o nível acabado de arquitetura, nível de piso de arquitetura, com relação ao nível de laje, de estrutura, a gente aceita que esses níveis são diferentes, né? Um dos casos raros em que talvez isso aí ocorreria. E, inclusive, eu poderia mover o meu nível para coincidir. Eu poderia aqui também mover o meu nível para coincidir. Inclusive, se eu quisesse colocar um comentário, né, colocar aqui porém, né, porém ali, é o que vai acontecer ali com relação à caixa d'água, e aqui, daí com relação à rua, né, daí com relação, daí eu vou pegar e tá escrevendo aí, a questão do comentário, que esse comentário e a ação, a gente pode pegar e criar um relatório, né, tá aqui antes do botão OK. Vou criar um relatório aqui, né, vou salvar, ele se apropria do nome do arquivo. Por curiosidade, eu abri o relatório tá aqui. Também, né, aqui, principalmente até mesmo com o ID, né, do elemento que a gente pegou e causou essa alteração, e também com o nosso comentário e usuário também. Esse relatório, às vezes o pessoal guarda com o arquivo em que houve a alteração de projeto, e aqui eu vou dar OK, né, OK para aceitar aqui essa mover o nível e mover o nível. Repara aqui o que vai acontecer, né, mover este nível, e também, né, aqui mover este nível, né, repara aqui que quando eu der OK, né, o Revit vai estar fazendo exatamente isso. Então, até mesmo peça que a gente tivesse monitorado, né, que tivesse respectivo, repara que o Revit já parearia, né, porque ele tem a leitura do original com relação a esse meu projeto que eu estou trabalhando, já que eu tranquei esse monitoramento deste elemento, né? No caso aqui o exemplo foi nível, né? A mesma coisa aconteceria com o eixo, mesma coisa com a parede de prumada e também com a peça que você monitorou. Aqui, no entanto, eu vou devolver, né? Vou aqui no gerenciar vínculos e aqui do vínculo aqui de revisão, vou recarregar do arquivo original, né? Vou aqui abrir, vou dar OK. Assim que ele terminar de carregar, ele avisa de novo que a instância do vínculo precisa de revisão de coordenação, né? Mais uma vez, OK, né? Vou clicar aqui nesse link. E aqui eu posso, na revisão de coordenação, né? Que o Revit pediu para a gente realizar, eu posso pegar e aqui tomar ação de, por exemplo, mover para coincidir. E aqui também, né? Mover para coincidir o meu nível, né? O meu nível aqui em cima, né? Também mover para coincidir. Eu vou dar OK. Né, aqui coincidiu e certinho então. Aqui a gente preparou a base, né, com relação ao copiar e monitorar neste primeiro vídeo. Para não ficar muito longo, eu vou estar cortando aqui, porque no próximo a gente já começa a fazer a geolocalização, também apontar o norte para o lado certo e também realizar aqui a colocação dos espaços de análise. Antes de encerrar, eu peço para que, caso ainda não tenha feito, você pode também estar curtindo esse vídeo, curtindo e também comentando, caso esse seja um conteúdo relevante e caso você deseje que eu continue trazendo mais conteúdos como esse para você. Caso você tenha feito um procedimento semelhante em um outro arquivo, eu peço para que salve, da gente continuar então no próximo vídeo. Nos vemos na próxima!